Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou agora neste vídeo resolver aqui um exercício um pouco mais de cálculo, no seguimento dos vídeos que tenho feito sobre o campo elétrico. Isto agora vai incidir mais na força elétrica, será um exercício com teoria obviamente aplicada, mas também com cálculo, ok? Então temos o seguinte, uma esfera de massa 10 gramas, ok? Vou já fazer a redução. Temos que a massa da esfera, 10 gramas temos que reduzir para quilos. Lembrem-se que estamos perante neste exercício de cálculo sempre no sistema internacional. 10 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. E ok, assim já está reduzido. E uma carga de módulo 4,0 nanocoulombes. Ok, então temos aqui a carga, quer dizer, o módulo da carga, o que isto já nos impossibilita daqui no enunciado vermos se a carga é positiva ou não, porque em termos de módulo o valor é sempre positivo, seja positiva ou negativa, ou seja, olhando para isto vocês não podem dizer que a carga é positiva, porque estão a falar do módulo, cuidado. Há de ser igual, temos que reduzir isto para coulombes, 1 nanómetro é 10 elevado a menos 9, então isto há de ser igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 9 coulombes. Desloca-se a uma velocidade constante e igual a 6 metros por segundo. Quando entra num campo elétrico criado por uma placa negativa perpendicular à direção da trajetória, quer dizer que a esfera vai assim segundo esta trajetória, né? E nós temos um campo elétrico aqui cuja direção, ou seja, a placa foi colocada perpendicularmente, não o campo, mas a placa é que está colocada perpendicularmente em relação à trajetória aqui da nossa esfera, e sabemos que a esfera para 2 segundos após ter entrado na região onde existe o campo elétrico. Ou seja, o ΔT é exatamente igual a 2 segundos. Primeira questão, justificando qual é o sinal da carga da esfera. Pensemos aqui em algumas ideias importantes. Esta esfera aqui vai com velocidade constante, né? O que é que isso implica da velocidade ser constante? A força resultante que está a atuar na esfera, né? Antes de entrar no campo. A força resultante é zero, né? Se a velocidade é constante, então a aceleração é nula, logo a resultante das forças é nula, segundo a lei de Newton. Okay? Isto antes de entrar no campo. Quer dizer que não há forças a atuar na esfera? Não necessariamente. Agora o balanço, o somatório vetorial das forças é que é igual a zero. Agora a esfera, né, vai aqui com esta velocidade constante, eu vou desenhar assim aqui o vetor, V, né, vai com esta velocidade e vai entrar aqui neste campo, né, elétrico criado por esta placa. Reparem que a direção da trajetória da esfera é perpendicular às placas. Ok, tudo bem. Então vamos pensar no que é que aconteceu à esfera assim aqui neste ponto, né? Vamos desenhar o vetor campo elétrico neste ponto, ok? O vetor campo elétrico não depende da carga desta esfera, depende apenas da carga criadora de campo, que é a nossa placa, né? Ok, como é que nós fazemos as linhas de campo? O vetor campo, né? Como é que nós desenhamos o vetor campo? Largamos ali uma carga de prova positiva, né? Independentemente, naquele ponto, tem nada a ver com a esfera, ok? Imaginem um ponto e nós largamos ali uma carga de prova positiva. Positivo com negativo, atrai, não é? Então, ok, o nosso vetor campo elétrico seria assim, o vetor campo, ok? O vetor campo. Tudo bem. Uma questão, que se a esfera vai com velocidade constante e passado um determinado tempo qual é o movimento que a esfera vai tomar a partir do momento de entrada até ali? Vai ser um movimento retardado, né? Vai ser um movimento retardado, que vai perdendo velocidade até parar. Então, dentro deste campo, para onde é que tem que apontar a força resultante? Se o movimento é retardado, a força resultante tem sentido contrário à velocidade. E qual é a força? Quais são as forças que estão a atuar aqui na partícula? Está ali o peso. Ok, esqueçam isso. Esqueçam isso porquê?
Porque o peso também estava antes, não é? O peso também estava aqui nesta posição. Nós podemos pensar aqui em peso, mas se a força resultante é zero, né? Se a força resultante é zero antes de entrar, quer dizer que mesmo que isto fosse assim numa ideia vertical, teria que haver aqui outra força que está a anular o peso. Ou seja, a força resultante aqui teria que apontar neste lado. E essa força resultante terá que ser a força criada neste campo elétrico. Ou seja, terá que ser a nossa força elétrica. Então reparem agora. Campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido ou sentidos contrários? Sentidos contrários. Então qual é a carga daquela partícula? Se campo elétrico e força elétrica têm sentidos contrários, a carga da partícula só pode ser negativa. Porque se fosse positiva, o campo elétrico e a força elétrica tinham o mesmo sentido. Agora, como o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários, a carga da esfera tem que ser negativa. Okay? Então vocês escreviam aqui o seguinte, negativa, né? Negativa porque força elétrica e campo elétrico, né? Os vetores têm sentidos contrários, ok? Têm sentidos contrários, e se a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos contrários, então aquela partícula está carregada negativamente, ok? Primeira questão está resolvida. Segunda questão, determine o valor da aceleração a que a esfera fica sujeita quando se encontra na região do campo elétrico. Imaginem que a esfera entrava aqui, né? Reparem que a linha de força seria assim, também perpendicular à placa. Imaginem que entrava aqui, a linha de força também seria perpendicular à placa. Imaginem que entrava ali, a linha de força também seria perpendicular à placa. Então o que é que nós percebemos? Nós aqui temos um campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme. E se o campo elétrico é uniforme, nós implicamos que a força elétrica, né? Reparem naquela ideia, a força elétrica é exatamente igual ao campo vezes a carga, né? Vezes a carga. Se o campo elétrico é constante, uniforme, né? O seu valor é constante, é igual em qualquer ponto. E a carga também é constante, é negativa, mas ok, é constante, a carga nunca vai mudar. Da partícula, não muda de carga. Então a força elétrica também há de ser constante. Então a força elétrica é constante, o que está de implicar que a força resultante também seja constante, porque o somatório das forças aqui vai resultar na força elétrica. Ela vinha antes com força resultante zero, entra no campo, passa a ser atuada por uma força elétrica, e essa força elétrica será a nossa força resultante, porque antes de entrada a resultante era nula. E o que isto vai implicar é que a nossa aceleração, ou a aceleração da partícula, seja constante. Isto é verdade, ok? As forças elétricas, a eletricidade causa movimento, não é? Pode causar movimento de partículas eletrizadas. Aliás, quando vocês dão um chute numa bola, né? Um chute numa bola ou qualquer ação assim do género, vocês não tocam na bola, por mais incrível que isto vos possa parecer. Vocês na vossa vida toda nunca, mas mesmo nunca tocaram em alguma coisa. Por mais estranho que esta ideia vos possa parecer, mas é verdade. Vocês nunca tocam em nada. O contacto é uma mera ilusão. O que vocês sentem ao alegadamente contactar com as coisas, que nunca acontece, são as manifestações destas forças elétricas. Por isso é que esta força elétrica é uma força de interação à distância. Aliás, o contacto não existe. O que existe são manifestações destas forças elétricas. Vocês são constituídos por matéria que é constituída por átomos. Átomos estão carregados com eletrões, com protões, né? Quando vocês chutam a bola também é matéria. E é feita de quê? Átomos, têm quê? Eletrões, protões. Quando vocês se aproximam, né? Essas cargas produzem manifestações de forças elétricas. E o que vocês sentem como contacto, na realidade, não é. O contacto não
existe. O que existe são manifestações de forças elétricas. É verdade, vocês nunca beijaram uma rapariga. Ou então, se for uma rapariga, vocês nunca beijaram um rapaz. A física é assim, o romance não existe, né? Mas não é necessariamente mau. Imaginem que vocês, por um acaso, né, traíam o vosso companheiro ou companheira. Vocês poderiam argumentar que fisicamente nunca tocaram na pessoa. Aliás, o que aconteceu foi uma repulsa. Vocês repeliram eletricamente a pessoa quando se aproximaram. Eu duvido que o vosso companheiro ou companheira vá aceitar este argumento, mas no entanto é um argumento válido. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, isto é para ficar na cabeça. O contacto não existe. Nada nem ninguém toca em nada. Isso é uma mera ilusão. O que vocês sentem como contacto são manifestações de forças elétricas. Ok? Ok, isto à parte, sabemos aqui que o campo elétrico é uniforme, a força elétrica é constante, a resultante também é constante, a aceleração também é constante, não é? Agora, como é que nós podíamos, neste problema, determinar o valor da aceleração? Podemos pensar no seguinte, nós sabemos pela segunda lei de Newton, né, que a força resultante há de ser igual à massa vezes a aceleração, né? Isto diz-nos a segunda lei de Newton. Reparem que, no nosso caso, nós temos que a força resultante há de ser uma força elétrica. E se nós resolvêssemos matematicamente esta igualdade em função da aceleração, nós teríamos que a aceleração seria igual à força resultante, que seria a força elétrica, sobre a massa. Nós temos ali a massa, então se soubermos a força elétrica, nós conseguimos determinar a aceleração. E como é que se determina a força elétrica? Força elétrica, né? Através desta ideia. Força elétrica é igual a intensidade do campo. Eu aqui estou a falar no módulo, quando não coloco vetores, estou a falar no valor em termos de intensidade, em termos de módulo. Força elétrica há de ser igual à intensidade do campo vezes a carga. Nós temos a carga, né? E agora a intensidade do campo. Nós aqui, se tivéssemos a intensidade, sabíamos a força elétrica, metíamos ali e tínhamos a aceleração. E aí saber a intensidade do campo, não é? Sabemos no enunciado? Não. Aliás, olhem a última questão. Determina o valor do campo elétrico. Então, se na última questão é para determinar o valor do campo elétrico, à partida eu não saberei o valor do campo até lá chegar. E aliás, a ideia há de ser um bocado o inverso disto que eu acabei de escrever. Nós temos que determinar a aceleração na segunda questão, para com a aceleração determinar a força elétrica, para depois com a força elétrica e a carga sacar a intensidade do campo na última questão. Então este caminho está, de certa maneira, bloqueado aqui para nós seguirmos. Então temos que pensar numa alternativa, não é? Para determinar o valor da aceleração. Reparem no seguinte. Se a aceleração é constante, né? Se a aceleração é constante, então a aceleração média há de ser igual à aceleração em qualquer ponto, né, da trajetória da nossa esfera. Então, no caso da aceleração ser constante, eu posso trabalhar a aceleração sendo igual à aceleração média, como se eu quero o módulo da aceleração, né, se eu quero aqui o módulo da aceleração, como o módulo da variação da velocidade em função do tempo. Então o módulo da nossa aceleração, o módulo aqui da nossa aceleração, será igual ao módulo ΔV, a velocidade final, menos velocidade inicial, sobre o nosso intervalo de tempo. O que isto quer dizer? Que a aceleração, reparem lá, nós entramos ali no campo, qual era a velocidade ali da entrada? Nós temos uma velocidade inicial, 6 metros por segundo. E depois a esfera parou, né? Se parou, quer dizer que a velocidade final há de ser 0. Então, ok, isto há de ser o módulo de 0 menos 6 sobre o intervalo de tempo que demorou a parar, que são 2 segundos. Ok? Então, sendo assim, o módulo da aceleração seria menos 6 em módulo dá 6 sobre 2 dá 3. Então, a nossa aceleração há de ser 3 metros por segundo ao quadrado. E teríamos assim a questão 5.2 resolvida. Passemos então à questão 5.3. Calcular a distância percorrida no interior do campo. Ok. Bem, os tipos querem a distância. Então eu fazia assim, a velocidade é igual à distância sobre o tempo.
Não podem fazer isto aqui. Porque aqui a velocidade é constante? Não, a velocidade vai diminuir. Se a velocidade vai diminuir, quer dizer que a velocidade média, né, não é igual à velocidade em todos os pontos. Caso esse não acontecia anteriormente. Eu aqui pude calcular a aceleração por esta forma da aceleração média, porque ela é constante, não é? Se a aceleração é sempre a mesma, então a aceleração média é igual à aceleração aqui. Nunca vai mudar. Mas a velocidade já não é a mesma coisa, porque a velocidade aqui, a partir do momento que entra no campo, e é essa a distância que eu quero terminar, né, percorrida dentro do campo, essa velocidade já não é sempre a mesma. Então, ok, não posso fazer isto. Se não posso fazer isto, né, o que é que eu posso fazer? Se a aceleração é constante, quer dizer que a força resultante é constante, né? Ou melhor, se a força resultante é constante, a aceleração acaba por implicar que seja constante. Se a força resultante é constante, nós temos a aceleração constante, podemos aplicar as leis do movimento. Temos tempos, temos velocidades, né? Temos a aceleração que foi calculada no exercício anterior, então podemos aplicar as leis do movimento, né? Recordando aqui a lei do movimento das posições de Newton, xt há de ser igual a x0 mais v0t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esta equação e a outra das velocidades vocês só podem aplicar caso esta aceleração seja constante. E só aí, ok? Constante diferente de zero ou constante igual a zero. Agora, ela não pode alterar. Se vocês tiverem aceleração variada, por exemplo, acontece no movimento paraquedista, vocês no movimento paraquedista não podem aplicar as leis do movimento. Porquê? Porque a aceleração varia. Esta fórmula, esta ideia, é para acelerações constantes. Como é o nosso caso, ok, podemos aplicar. Nós, quando trabalhamos estas equações, né, nós teremos de ter cuidado aos sentidos depois, por causa dos sinais. Então pensemos no seguinte: a esfera vai tomar esta trajetória, né, retilínea. E a esfera vai entrar assim aqui, e eu aqui vou marcar, eu vou definir o sentido positivo para lá, positivo do referencial para lá, fazer aqui um referencial unidimensional, né? Assim com este sentido, e vou marcar ali o 0, né? Será os meus 0 metros. Eu sei que aqui o V0, que é a velocidade de entrada, são 6 metros por segundo, e ali o x é igual a 0. O que eu sei é, passado assim 2 segundos, né? Passado 2 segundos, nós temos a esfera aqui numa posição, queremos saber qual é o valor da posição ali, de modo a responder à questão, e sabemos que neste momento a velocidade, né? A velocidade é igual a 0, ok? Vou chamar ali o ponto B, e sabemos que a velocidade em B é igual a 0 metros por segundo. Não sei, talvez não precisamos desse dado, mas ok, para ficar tudo direitinho. Então tudo bem. Temos de ter cuidado aqui ao inserir a velocidade inicial, né, com o sinal devido, e a aceleração com o sinal devido também. Nós sabemos que o módulo da aceleração em módulo, né, é 3 metros por segundo quadrado. É em módulo. Ok, a nossa velocidade vai apontar para lá, a velocidade toma sempre o sentido, né, do movimento. Então, se eu definir para aqui o sentido positivo, o meu V0 vai ser positivo. E a aceleração, visto que vamos estar perante o movimento retilíneo uniformemente, porque a aceleração é constante, retardado, certo? O que quer dizer que a aceleração, a tomar o sentido da força resultante, que era a força elétrica, que apontava para a direita, já tínhamos visto isto anteriormente. Ok, teremos então assim ali o valor da aceleração. Vou colocar o vetor um bocadinho mais pequenino do que a velocidade, se num segundo parava logo. Ou seja, assim, se para passar 2 segundos, quer dizer que a intensidade da aceleração terá de ter mais ou menos metade do vetor, do tamanho do vetor velocidade, que vai roubar a velocidade, em 2 segundos vai comê-lo completamente. Ok, tudo bem. Quer dizer que a aceleração vai ser negativa, né, porque aponta no sentido negativo da minha definição, e o V0 vai ser positivo, porque aponta no sentido positivo da minha definição. Então tudo bem, vou montar aqui a equação, é de ficar com xt ser igual a x0, da maneira que eu defini x0 é igual a 0. Né? V0 é igual a 6, então vamos ter 6t. A aceleração
era 3, mas vai ser negativa e metade da aceleração vai ser menos 1,5 t ao quadrado. E o que eu pretendo aqui é a posição da partícula, né, aos 2 segundos. Então, ok, é só fazer x2. x2 já de ser igual a 6 vezes 2 menos 1,5 vezes 2 quadrado. O que quer dizer que a posição da partícula aos 2 segundos há de ser 12. 2 ao quadrado não é 2 à quarta. Dá 4, né? 4 vezes 1,5 dá 6, né? Então teria 12 menos 6, o que está de ser equivalente que aos 2 segundos a partícula esteja na posição 6 metros. O que isto quer dizer que a partícula percorreu 6 metros, colocava uma resposta assim, a partícula percorreu 6 metros até no interior, né? No interior do nosso campo elétrico. Tudo bem, feito aqui a 3. Agora, a quarta questão, determine o valor do campo elétrico. Ok? Nós sabemos o quê? Sabemos que o campo elétrico, querem o valor, estão a pensar no módulo, há de ser então igual à força elétrica, também em módulo, sobre o módulo da carga. E em termos de unidades do Sistema Internacional de Campo Elétrico, força newtons, carga coulomb, então newtons por coulomb, newtons vezes coulomb menos 1. Bem, se eu quero a intensidade do campo, eu tenho a carga, né? Tenho ali a carga. Reparem que a carga há de ser 4,0 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, fazendo a redução de nanocoulombs para coulombs. Eu preciso é determinar a força elétrica, né? Eu sei que a minha força elétrica era a força resultante, não é? Se a resultante antes era 0, depois passa a não ser 0 e a força que atua naquele meio é a força elétrica, então a força elétrica há de ser igual à força resultante. Então eu posso dizer pela segunda lei de Newton que a força elétrica, módulo, há de ser igual à massa vezes a aceleração, barbaridade que eu ia dizer. Logo a força elétrica, o seu módulo, há de ser igual à massa, que é 10 vezes 10 elevado a menos 3 kg, vezes a aceleração, né? O módulo da aceleração, que seriam então 3 metros por segundo ao quadrado, isto em newtons. Então, ok, já consigo determinar aqui a intensidade do campo. Reparem que eu aqui na intensidade do campo nem precisava de grandes daqui módulos, porque a força elétrica vai ser negativa, né? Que apontaria neste sentido. A carga também é negativa, negativo com negativo daria positivo. Mas ok, não há problema. Sendo assim, a intensidade do nosso campo seria exatamente igual ao valor da força elétrica, que seriam 30 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir então pela carga, ou pelo módulo da carga, né, que seriam 4,0 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Efetuando aqui os cálculos, nós vamos obter que a intensidade do campo será, reparem, 30 a dividir por 4 dá 15,7,5, há de ser 7,5, e depois operando aqui com as bases 10, vezes 10 à sexta unidades do campo elétrico, newton por coulomb menos 1. Está então o exercício resolvido. Espero que tenham percebido a ideia que se costuma trabalhar aqui com o campo elétrico e depois também com estes exercícios de cálculo com a força elétrica envolvida. Isto pode puxar a matéria anterior, até faz todo sentido que puxe, os testes vão sendo globais, né? Então este é um excelente exercício para colocar num teste. Metia-vos a pensar sobre vários conteúdos em simultâneo relativamente a matérias anteriores. Fico-me então por aqui, desde já um grande abraço a todos e tchauzinho, até um próximo vídeo.